Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. E primeiramente eu quero agradecer por mais 6 inscrições que tivemos em nosso canal. Foi uma no mês de julho e 5 no mês de agosto. Olha gente, muito obrigado de coração a participação de vocês, viu? Portanto, sejam bem-vindos ou bem-vindas, viu? E vamos lá para o nosso vídeo. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a maldade ainda impera, não é? Embora sabendo que também exista o bem, o mal é o que faz mais barulho, não é? Portanto, é o que mais nos chama a atenção. Realmente o mal se destaca, viu? Até porque nos arredores do nosso mundo estão as regiões umbralinas, onde são as que mais se parecem com a Terra. Muitos seres, gente, vêm de lá, se encarnam aqui em nosso mundo, onde vivem por um determinado tempo e depois voltam para lá. Às vezes, não mudam 1 milímetro sequer em seus desenvolvimentos. Agora, aqui é um mundo de inúmeras ofertas tentadoras, é ou não é? Nas quais, gente, uma consciência fraca abraça sem vacilar. E eu não estou criticando não, viu? Até porque nem tudo aqui é ao todo ruim, não é? Mas a maldição está nos desejos egoístas, na ganância, onde a busca de bens a qualquer custo é vista dentro da normalidade, não é? Embora contraditória, como uma conquista virtuosa. Essa mentalidade avarenta, centrada no dinheiro, leva aos poucos que podem acumular grandes quantidades de riquezas, ignorar ou explorar os muitos que não conseguem sair da pobreza, né? E sem considerar a maldade explícita na apropriação perversa dos mais fracos e humildes, como será mostrado no 4º episódio do depoimento do personagem Mário, que traz por título A Maldade Sem Limites, o capítulo 2 do livro Palavras de Operário. E vamos lá! O vento soprava suave pela janela, na tentativa de refrescar as primeiras ondas de calor daquele dia que prometia ser abrasador. A senhora Irma e o senhor Afonso, seu esposo, usufruíam felizes do aconchego do lar quando subitamente foram interrompidos por um visitante indesejado. Sua presença simbolizava maus presságios. A senhora Irma, indiferente às qualidades do visitante intruso, abriu a porta amavelmente e pediu que entrasse. Era um homem esquisito, baixote, de andar desengonçado. Em seu imponente rosto magro se destacava o nariz aquilino, contrastando com seu semblante amargo, misturado com um sorriso sarcástico. Jamais encarava as pessoas. Na sua timidez parecia querer se esconder todas as vezes que alguém o convidava para uma conversa. Entrara envergonhado procurando uma cadeira de canto para se sentar. «Aceita um café, Sr. Pedro?» perguntou a senhora Irma, estendendo a xícara que o mesmo aceitou. O casal ficou olhando, impaciente, esperando o homem desvendar o mistério da sua visita. Apesar da ansiedade do casal, parecia que tudo corria na mais perfeita calma, até que o Sr. Pedro, ainda embaraçado pela sua timidez, disse: «Sei que é desagradável, mas não tenho escolha. Fui forçado a vir aqui para dar-lhes um recado», completou quase sem fôlego. O casal, dominado pela expectativa, ficou estarrecido diante da notícia ainda não revelada. «Vocês conhecem muito bem a maldição do Sr. Quintanilha», prosseguiu embaraçado. «É capaz de fazer o que for preciso para conseguir os seus objetivos.
Diga logo, homem, o que deseja o senhor Quintanilha? Perguntou o senhor Afonso, já irritado com a paciência do visitante. Bem, dirigiu um olhar de dor e crueldade ao casal e continuou. O senhor Quintanilha quer comprar a sua propriedade. Percebendo que o casal nada respondera, apenas o olhara com desprezo, continuou gaguejando, incomodado pelo silêncio. Ele disse que as suas terras já lhe pertenceram, portanto quer readquiri-las. Ao notar que estava sendo observado com tanta expressividade, se envergonhou e continuou de cabeça baixa, concluindo quase sem fôlego. Quer saber o valor e promete pagar-lhes à vista. O senhor Afonso enrubesceu e descarregou a sua raiva em cima do visitante intruso. Demorou muito, senhor Pedro, e disse somente bobagens. Diga ao seu patrão que não venderemos, muito menos para fazendeiros. E diga também que essas terras não têm dinheiro que pague. Não nos interessa o quanto ele possui, completou o senhor Afonso, levantando a mão e imediatamente estendendo para o visitante. Desejou livrar-se daquele homem no mesmo instante, não suportaria nem mais um minuto. Mas ele tentou ainda insistir. O senhor Afonso franziu a testa, esclarecendo não querer ouvir nem mais uma palavra. Não queremos saber de mais nada, senhor Pedro. Já lhe dissemos o que precisava saber, concluiu. O visitante se levantou desconcertado e saiu. A senhora Irma desabafou com o esposo a respeito do homem de caráter mesquinho. Jamais conseguira nada na vida. Sentira a pena daquele homem e julgara que nunca seria merecedor de confiança. Devido à sua vida atrapalhada, era escravo da inveja, portanto, um propenso sofredor. O casal se dirigiu até a porta da cozinha e observaram a beleza da terra toda cultivada. Decidiram que definitivamente não podiam vender a propriedade. A família dependia do sítio para a sobrevivência. Era ali que colhia os frutos para a alimentação e tudo mais que precisassem. A plantação de milho e feijão se estendiam até o alto do morro. O pequeno pomar já estava se formando. As vacas, nas suas primeiras crias, já estavam produzindo leite de sobra. A senhora Irma havia fabricado os primeiros queijos e já pretendia comercializá-los na cidade. Os bois, recentemente treinados nos transportes de cereais para a cidade, era o braço direito do esposo, tanto no arado quanto para puxar o carro. A família amava aquele lugar. Acreditava que jamais sairiam dali. Com certeza, não poderiam abandonar o que conquistaram com tantos esforços. Acreditavam que dinheiro nenhum pagaria tão nobre conquista. As terras que pertenciam à família não eram muito extensas, mas era o suficiente para a sobrevivência de todos. Parte das terras era destinada ao cultivo e outra para a pastagem, onde se alimentava 2 vacas, 2 bezerros e 2 bois. O senhor Afonso pretendia juntar suas economias para comprar mais terras e distribuí-las aos filhos, mas via os seus planos ameaçados diante da notícia ambiciosa do fazendeiro, seu vizinho. Contudo, esperava que não passasse de pura invenção do invejoso senhor Pedro. A senhora Irma não tinha tanta certeza disso. Passaram-se 3 dias e o fazendeiro deixou claro que não estava brincando. A senhora Irma mantinha as crianças presas dentro de casa, enquanto os capatazes do senhor Quintanilha galopavam em cavalos selvagens pela estrada que cortava o sítio. O senhor Afonso sabia que era pura intimidação, portanto aguardava paciente. Preferia tratar desse assunto com indiferença. Acreditava que o fazendeiro logo desistiria de sua ideia egoísta e os deixaria em paz. A senhora Irma, cautelosa, diante da constante ameaça, sempre que saía para resolver algo, deixava os filhos presos dentro de casa. No dia seguinte, logo cedo, o senhor Afonso deparou-se com a primeira destruição. Um trecho da cerca de arame farpado que protegia a plantação
fora rompido e o gado do fazendeiro entrara, fazendo grandes estragos com incalculáveis prejuízos. O senhor Afonso chamou Mário para que correu pela relva molhada, ajudando o pai a expulsar o gado. Aquilo muito entristecera, pois notaram no pai uma infelicidade jamais vista antes, que não o agradou. Ajudaram-o durante todo o tempo no conserto da cerca, mas não disseram palavras. Mário se esforçara na prestação dos seus serviços, não se importando que talvez o pai preferisse a ajuda da irmã. Portanto, queria ser útil a qualquer custo, até mesmo na força que ainda não possuía. Depois de horas de trabalho, a cerca estava totalmente recuperada. O senhor Afonso olhou para o filho e disse: "Fizemos um bom trabalho, hein?" Mário não perdeu tempo e perguntou: "Por que o senhor Quintanilha fez isso?" "Porque ele é um homem mau", dissera o senhor Afonso enraivecido, "mas ele vai pagar por isso." Pegou na mão do filho e retornaram para casa. Mário não estava frequentando a escola naqueles dias devido às constantes ameaças dos capatazes do senhor Quintanilha e preferia ficar junto ao pai. Observava-o constantemente e nunca o deixava só. Notou que os pais conversavam em segredo no alpendre, correu até mais próximo para ouvi-los, mas não pudera ouvir nada. As folhas largas das plantas esconderam-no e não fora visto. O senhor Afonso se levantou apressado e saiu. Mário tentou acompanhá-lo, mas a sua mãe o deteve. "Mário, isso é assunto para gente grande. Você ainda é um menino", dissera ela. Mário ficou furioso e desejou ser adulto para estar junto do pai. Talvez pudesse ajudá-lo a enfrentar o fazendeiro. Embora sendo um homem mau, jamais tivera medo dele. O fazendeiro era um homem rude, não merecedor de confiança. Por isso pensou que se estivesse presente, o pai se sentiria mais seguro. No entanto, já havia se distanciado o bastante para ser seguido e apenas lhe desejar a sorte. Como o fazendeiro já esperava a visita do vizinho, não demonstrou nenhuma surpresa. A porta estava aberta e de dentro da sala autorizou a entrada antes mesmo de ser anunciado. Era um homem imponente, dotado de extrema frieza e não desperdiçava o seu tempo, senão a favor dos seus desejos egoístas. Ora, que agradável surpresa! É um homem inteligente, senhor Afonso. Vejo que pensou na minha proposta, disse o senhor Quintanilha. Afastou uma cadeira para o vizinho, que aguardou um instante e se sentou. O fazendeiro não escondeu a sua felicidade. Sua boca esboçou um largo sorriso, cortando o rosto pálido, gordo e enrugado. Seus olhos brilharam sob uma tensão de anseios e mistérios. "Maria, sirva um café para o nosso visitante", disse o fazendeiro, dirigindo-se à empregada. "Perdão, meu senhor, ainda não está pronto", respondeu ela apavorada. "É curioso, parece que não mais se conseguem empregados competentes", argumentou o fazendeiro. "Está enganado, senhor Quintanilha", respondeu o senhor Afonso passivamente. "Seus empregados são deveras competentes. Fizeram um excelente trabalho e garanto que o senhor gostou." "Não estou entendendo, senhor Afonso", disse o fazendeiro, mostrando-se consternado. "Não entendi uma palavra do que disse." Senhor Quintanilha, isto não é nada convincente. A verdade é que o seu gado destruiu parte da minha plantação de milho e quero saber quem pagará o prejuízo", interrogou o senhor Afonso. A empregada entrou com a bandeja de café e encheu 2 xícaras. O fazendeiro esperou que ela saísse, pegou a colher com açúcar e a mexeu sem pressa. Franziu os lábios, em virtude de propenso mau humor. O senhor Afonso sabia que naquele instante conseguira dissipar as falsas cordialidades e que o fazendeiro viria atacá-lo com a fúria selvagem. No entanto, não temeu, estava preparado para enfrentá-lo. O seu interesse era que fosse ressarcido do prejuízo da plantação e para isso fora ali. "Não posso fazer nada, senhor Afonso", respondeu o fazendeiro, desviando-se do assunto. "Não pode provar que foi o meu gado que destruiu a sua plantação."
Eu não viria aqui, Sr. Quintanilha, se não conhecesse o seu gado. Não sou nenhum idiota, respondeu o Sr. Afonso. Lamento que não tenha aceitado a minha proposta. Teria poupado esse prejuízo, respondeu o fazendeiro com cinismo. Saiba, Sr. Quintanilha, que não tenho obrigação de vender as minhas terras a ninguém, e ninguém me forçará a tomar tal decisão, respondeu o Sr. Afonso decididamente. Mesmo diante da pressão contrária, o fazendeiro, encarniçado nas terras do vizinho, não desistia do seu ideal possessivo. Pense bem, Sr. Afonso, não vá se arrepender, insistiu o fazendeiro. Esqueça, Sr. Quintanilha, não está à venda e pronto. Estas são as minhas últimas palavras, concluiu o vizinho. O fazendeiro se considerava possuidor de grandes somas de dinheiro e acreditava que no futuro convenceria o vizinho a aceitar a sua proposta. Bem, Sr. Afonso, quero assegurar-lhe que está perdendo um grande negócio. Garanto que não achará melhor oferta, disse o fazendeiro convicto. Não estou duvidando disso, Sr. Quintanilha. Portanto, quero saber quando pagará o que o seu gado destruiu, respondeu o Sr. Afonso, tentando conter a ira. O fazendeiro caminhou pela sala por 2 a 3 minutos em silêncio, preparando uma boa resposta para o vizinho, que aguardava ansioso. Lembro do que eu disse, Sr. Afonso. Não pode provar nada contra mim. A resposta do fazendeiro foi uma provocação. E o Sr. Afonso se levantou e partiu para cima do oponente, que não movera um músculo sequer. Entreolharam-se ofegantes por alguns instantes. A raiva dominava ambos. No entanto, não chegaram a se agredir. Está bem, Sr. Quintanilha. Procurei encontrar uma solução pacífica, visto que brigas não nos trazem proveito algum. Portanto, se é isto que você quer, pagará na justiça, concluiu o Sr. Afonso. Caminharam juntos até a porta da saída. O fazendeiro, vendo que não conseguira satisfazer o seu propósito, irritara-se ao extremo. Poderá perder o seu tempo, Sr. Afonso, disse o fazendeiro ao seu visitante, que já se afastara alguns metros. A corda arrebenta do lado mais fraco. O Sr. Afonso não deu importância à zombaria do fazendeiro. Decidira procurar recursos na consolidação das leis. Embora não acreditasse verdadeiramente na justiça dos homens, era o que lhe restara. Após chegar a casa, conversou com a esposa, que a encorajou a prosseguir na busca dos seus direitos. Afinal, não poderiam assumir todo o prejuízo. Alguém teria que pagar, dizia a senhora Irma, irritada. Mário ouvira toda a conversa, mas preferiu ficar do lado de fora da casa, enquanto a senhora Irma falava quase gritando. Não podemos ignorar o fato. Tivemos prejuízos e ainda corremos o risco de mais ameaças e perdas futuras. O Sr. Afonso concordou com a esposa e julgou que não havia outra escolha. Decidiu agir naquele mesmo instante e, para a alegria de Mário, o pai o convidou. Seguiram juntos na caminhada. Afinal, mesmo sendo ainda um menino, Mário gostava de compartilhar dos problemas da família e gradualmente fora se apegando ao pai. Aprender a comportar-se diante dele e responder apenas quando lhe dirigia perguntas. Fazer de tudo para agradá-lo. Notara feliz que as preocupações do pai gradativamente diminuíam no decorrer da viagem. O Sr. Afonso orientava o filho como se comportar ao chegar à cidade. A ideia de entrar numa delegacia não agradava muito o menino. No entanto, tinha grande confiança nas habilidades do pai. Sempre esteve presente nas discussões da família, com os comerciantes ambiciosos tentando aumentar alguns centavos nos seus lucros. Quando o Sr. Afonso e a senhora Irma negociavam as suas colheitas, conflitos com os maus pagadores, quando até mesmo geravam impasses e discórdias, Mário estivera sempre presente. Às vezes pálido, com as pernas trêmulas, mas se esforçara para adquirir um aspecto calmo e alheio. A sua preferência de estar sempre junto aos adultos diferenciava-o dos demais meninos. Orgulhava-se pelo domínio que tinha de si. Embora aparentemente seguro, ficava inculcado com a inquietação que sentia diante de alguns desequilíbrios internos. Bastava uma simples zombaria de um de seus colegas para que Mário caísse em profundo tédio. Isso ele não tolerava.
Mário sabia que a segurança que demonstrava não passava de uma máscara, impedindo-o de mostrar os seus sentimentos e fraquezas. No entanto, era o que sentia. Aprender a escolher entre a seriedade e a aventura de sorrisos tolos. O silêncio ao falar demasiado. Viviam a juventude prematura, em pleno estágio infantil. Por ter nascido o primeiro filho homem do casal, acreditava ser da sua responsabilidade compartilhar todos os problemas da família. E nisso a vida não o poupara em nada. Havia incutido tais impressões na alma e preparado um seio familiar dotado de provas e situações conflitantes que o moldavam a cada dia. Este certamente era um dos motivos que o havia impedido de ver as coisas da mesma maneira que os outros meninos. O Sr. Afonso denunciou o fazendeiro na delegacia daquela cidade. Não havia muitos motivos para acreditar no êxito daquela decisão, porém não restava outra opção a não ser confiar na justiça. O delegado expediu uma intimação com base no ocorrido, mas o fazendeiro não apareceu. Ignorou o fato, negando-se a depor. Mediante a insistência do Sr. Afonso, outras intimações foram enviadas. No entanto, pareceram não surtir efeito. De certo, aquilo era motivo de risos na casa do ricaço, né? O fazendeiro sempre se esquivava do depoimento e enviava os seus capatazes informando-os que nada tinha a ver com o caso. No ultimato, a justiça fechou o cerco e enviou-lhe uma ordem de prisão. Dessa vez, o pomposo fazendeiro, escoltado pelos seus homens, compareceu à delegacia. Entrou de supetão, esquivando-se da presença do vizinho desafortunado. Toda a atenção naquele momento voltara-se para o homem detentor do poder. Após o julgamento, foi considerado culpado. Assumiu o atentado diante das autoridades e prometeu pagar os prejuízos, mas negou tudo na saída e, na presença do vizinho, contradisse o que garantira no julgamento. Insultando-o, disse que gastaria parte da sua fortuna para se livrar da acusação, mas nada pagaria para o vizinho ingrato, visto ousara desdendar da sua proposta. Este é o recado do episódio de hoje, gente. Reflitam a respeito, hein? E quem ainda está pensando e ainda não se inscreveu, faça como os demais, gente. Se inscreve em nosso canal, tá? Venha reforçar. E eu estou aqui, gente, desenvolvendo esse trabalho através da força de vocês, certo? Então, muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.